Evangelho, quinta-feira da quinta semana do tempo pascal, hoje memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da quinta semana do tempo comum, hoje memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o 15º capítulo do Evangelho de São João. E como é bom ouvir que o Senhor quer dividir a sua alegria conosco. Quando nós pensamos numa experiência de felicidade, quando nós vivemos uma experiência de felicidade, nós logo pensamos em dividir com as pessoas que amamos. É muito natural essa tendência a querer dividir as grandes alegrias com quem se ama. Quando Jesus diz explicitamente que Ele quer que a sua alegria também seja nossa, se revela ali com clareza o seu grande amor por nós. Quem muito ama quer que a sua alegria seja alegria para o coração, para a vida, na vida da pessoa amada. E nós estamos ouvindo o Senhor declarar isso abertamente a seus discípulos. Essa alegria se dá na entrega da palavra e no acolhimento dessa palavra. Assim como o Pai entregou sua palavra ao Filho, e o Filho, amando tudo aquilo que o Pai lhe entregou, guardou, acolheu em seu coração, assim também, em dois tempos, poderemos dizer, a alegria do Senhor será a nossa força. A nossa alegria finalmente será plena quando nós acolhermos a palavra do Senhor para nós e a colocarmos em prática. Então, é recebendo essa palavra e colocando-a em prática que nós vamos ter a plenitude da alegria que vem do Senhor. Permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Ouvir e tomar para si. Eis o passo que o Senhor nos propõe, de maneira explícita, nesse 15º capítulo, mostrando que essa atitude nos assegura a participação na sua alegria. Como é bom saber que o Deus Onipotente nos ama e quer dividir as suas alegrias conosco. Na vida a gente já tem tantas tristezas, a gente já acumula tanta dor, tantos momentos difíceis. Encontrar alguém que quer dividir suas alegrias conosco, que não apenas quer passar por um instante para nos dar uma ajuda, para nos dar uma mão, uma orientação, enfim, para fazer alguma coisa que seja pelo nosso bem, isso em si já seria tanto, mas Ele deseja que a sua alegria seja a nossa alegria e que a nossa alegria seja plena. Eis uma pessoa comprometida com a plenitude da sua vida e te ver como alguém pleno. Eis aquele que se compromete com o seu bem de uma maneira única e exclusiva. Mas por que exclusiva, Padre Fábio? Porque nós já vivemos várias vezes a experiência de percebermos como a palavra que o Senhor entrega cai de maneira tão precisa e, vamos dizer, exclusiva no nosso coração, ou seja, vem de encontro àquela nossa necessidade,
não se trata de algo genérico. Deus nos conhece de maneira tão íntima que a sua palavra ela entra no nosso coração de uma maneira muito íntima e vai ao encontro daquela que é a nossa necessidade. A palavra de Deus não é uma realidade genérica, é uma realidade altamente personalizada. E essa é a obra do Espírito Santo, porque a palavra em si permanece a mesma como no texto, mas ela acontece nos seus ouvidos e na sua alma, ou seja, o ouvir e o trazer para si. Então, os dois tempos que falávamos. O Senhor fala, eu escuto essa palavra e eu a trago para dentro. Ou seja, eu a assumo em minha vida. E desde esse primeiro momento, até o segundo momento, desde o primeiro tempo, o ouvir, até o acontecimento do segundo tempo, né, o acolher, o tomar para si, essa palavra se entranha e percorre todos os espaços da nossa vida. Ilumina nossos afetos, orienta os nossos sentidos, alarga a nossa inteligência, completa a nossa compreensão, ilumina os nossos afetos de maneira que nos transforma e passa desse modo a ser uma realidade que não consegue mais ser separada. Por quê? Porque a vida de Deus contida naquela palavra agora é vida em mim. Cada vez que nós ouvimos e acolhemos no coração a palavra do Senhor, nós ganhamos vida. Algo se ilumina, algo se transforma, algo se modifica, algo se fortalece, algo passa a estar orientado, algo se reforça. E desse modo, a vida de Deus se manifesta segundo a necessidade de cada coração, para o bem e para a plenitude da felicidade de cada um. Qual é a felicidade maior que podemos esperar dessa vida, senão a perfeita comunhão com Deus e com os nossos irmãos e irmãs, não é mesmo? E essa palavra nos dá a compreender, como falávamos ainda há pouco, os nossos sentimentos, os nossos afetos, os nossos humores, ou seja, nos leva a compreender a nossa humanidade, que é como a humanidade do nosso irmão, da nossa irmã, o que significa dizer que essa palavra me ajuda a ver, amar e compreender mais o meu próximo. É uma palavra que edifica um passo de aliança, um passo de comunhão, um passo de proximidade. Essa mesma palavra, ela tem o poder de realizar simultaneamente em nós uma maior comunhão com Deus, uma maior comunhão com o próximo. Quanto mais a palavra ilumina a minha alma, mais me capacita para amar o meu irmão e para ser nas mãos de Deus um instrumento do seu amor, por ele, por esse irmão. Pois tenho agora a possibilidade de compreendê-lo e, ao mesmo tempo, de perceber o quanto ele tem a necessidade de ser amado por Deus, como eu tenho a necessidade de ser amado por Ele. Pois a necessidade do meu coração é a mesma necessidade do coração do meu irmão. E aí é o momento em que a gente pode dizer, na nossa liberdade, ao Senhor que nos amou: eis-me aqui. Se posso, Senhor, oferecer de mim mesmo, por amor a Ti, ao meu irmão, guia-me, Senhor, para que a minha vida possa ser uma Sua bênção em favor dele. A partir daquele momento, o nosso coração, de fato, se tornou um coração de entrega. De fato, se tornou um coração que não mais busca apenas a Deus, mas buscando e encontrando, se deixa conduzir
pelo mesmo Deus ao encontro do nosso irmão e da nossa irmã. E nisso compreendemos a alegria que Jesus revela no Evangelho de hoje, pois no 15º capítulo ele está falando em intimidade a seus discípulos. No 15º capítulo vai chamá-los de amigo. No 15º capítulo dirá que deu tudo a conhecer ao coração deles. Nesse mesmo 15º capítulo que o Senhor esperou ardentemente para poder dividir tudo o que está dizendo para eles. Então veja, todas são características importantes de uma santa amizade. Por isso, no 15º capítulo, o Senhor, nós podemos dizer, nos ensina a sermos amigos. O amigo é aquele que deseja a felicidade do próximo e que se compromete por ela. Não se contenta apenas em desejar, mas se vê comprometido a participar nessa felicidade e na promoção dessa felicidade. Santo Atanásio, por muitas vezes em sua vida, defendeu a fé da Igreja e foi exilado. Se bem me recordo, foram pelo menos 5 vezes. Isso tudo sempre por amor ao Senhor e por amor à verdade, não permitindo que fosse de algum modo ocultado o que Deus revelou através dos apóstolos. Ele enfrentou um momento muito difícil, pois existia uma heresia promovida por um bispo chamado Ário, que negava a natureza divina de Jesus como verdadeiro Deus, verdadeiro homem. E Atanásio arduamente combateu esse grave erro e defendeu a fé da Igreja ao longo de sua inteira vida. Foi um apaixonado por Jesus e um apaixonado por todos os seus irmãos, pois sabia que nada poderia ser oferecido de melhor pelo bem das almas e daqueles que Deus amava que o conhecimento da verdadeira fé. E empenhou-se completamente até as mais duras consequências nesse compromisso de amor. Peçamos, pela intercessão de Santo Atanásio, que o nosso coração também esteja comprometido em oferecer tudo aquilo que de Deus recebemos como tesouro maior em favor dos nossos irmãos e irmãs, a fim de que possamos crescer juntos na fé, mas, sobretudo, possamos celebrar a alegria de estarmos em comunhão na plenitude da alegria de nosso Senhor, que se entregou por nós e que permanece vivo no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Atanásio e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos céus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.